Oi, minhas anjas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Mística em Selvagem. Se você não me conhece, eu sou a Paula Mariá e esse é o vídeo perfeito para você começar por aqui. E hoje eu vou contar para vocês 13 fatos sobre a minha história com as 13 matriarcas. Bom, então eu já mostrei para vocês o livro que a gente trabalha aqui, que é esse livro maravilhoso da Jamie Sams. Estou sempre falando dele e a cada lua cheia eu trago uma nova história que está dentro desse livro para a gente poder compartilhar esse momento. Mas vocês vivem me perguntando lá no meu Instagram, e se você ainda não me segue lá, tem que seguir, sobre como eu conhecia esse livro, como eu conhecia a Jamie Sams, os oráculos dela. Então hoje eu vou contar um pouquinho dessa trajetória para vocês e por que eu resolvi trazer esse projeto aqui para o YouTube, porque eu tô adorando compartilhar ele com vocês dessa outra forma. Primeiro fato, então, sobre a minha história com as 13 matriarcas é que eu conheci a Jamie Sams através do curso de mestre em tarô que eu fiz na uma universidade em 2018. Eu já atuava como astróloga e como taróloga e fiz esse curso para me profissionalizar ainda mais. E dentro dele, o Otávio Leal, que era o mestre, o professor que dava esse curso, começou a falar sobre as cartas do caminho sagrado e as cartas xamânicas, que se você não conhece, são os dois oráculos da Jamie Sams. Eu fiquei muito tocada, muito emocionada com a maneira como esses baralhos se apresentavam ali no curso e resolvi comprar eles. Quando eles chegaram, eu fiquei chocada ao pesquisar sobre a Jamie Sams e descobri que não era o Jamie Sams, era a Jamie Sams, uma mulher indígena que passava esse conhecimento. Ai, foi muito emocionante e eu não parei mais de ir atrás de tudo sobre ela desde então. Ao mesmo tempo, essa era a época que eu estava trabalhando com a mandala lunar, né, começando meus estudos com a mandala lunar, que para quem não sabe, é uma agenda e também um diagrama que se propõe a trazer o nosso olhar para o nosso ciclo menstrual. E aí as meninas da mandala lunar sempre colocavam uma frase pequena da matriarca que regia aquela alunação ali no final da mandala. E eu fiquei muito chocada, eu fui pesquisar sobre isso e eu queria muito saber mais, fiquei muito interessada, eu queria saber mais sobre aquilo. E aí foi que eu descobri que as 13 matriarcas era uma história que era contada pela Jamie Sams, autora dos oráculos que eu tinha acabado de adquirir. Lógico que eu fui atrás imediatamente de comprar esse livro, não encontrei na versão brasileira, então comprei ele na gringa mesmo, na versão em inglês. Quando o livro chegou na versão em inglês, eu já li algumas coisas em inglês e falei, tudo bem, vou estudar isso daqui, né, e vou tentar traduzir o máximo possível. E é simplesmente uma das leituras mais difíceis que eu já fiz. Eu não fazia ideia do quanto essa tradução seria desafiadora, porque existem muitos termos, né, o que a gente conhece, principalmente eu que nunca fiz um curso de inglês, só o que eu sei é através de leituras, de séries, de músicas e do conhecimento popular mesmo da língua. O livro, ele é tradicional e ele fala especificamente de uma cultura, de uma tradição, então não tem nada a ver com os contextos urbanos, com os contextos de gíria, né, com a maneira coloquial que eu aprendi o inglês. Tá muito mais conectado a uma sabedoria profunda que tem seus termos próprios, a utilização própria de determinadas palavras e se tornou um grande desafio para mim fazer essa tradução. Mas eu não desisti, fui lendo essas histórias e tentando traduzir o máximo possível delas ali, pelo menos a introdução, para poder compartilhar com as pessoas. Quando eu cheguei na sexta alunação, que é a alunação justamente que a gente está entrando quando esse vídeo está sendo lançado, e inclusive o texto da matriarca da sexta alunação já está aqui no box de informações para você baixar. Baixa aí e me diz o que você acha dessa história. Quando eu cheguei na sexta alunação, eu percebi a grandeza desse conteúdo. Essa foi a primeira história que eu fiquei realmente apaixonada, que é a história que eu vou contar para vocês na próxima lua cheia, e ela fala sobre como surgiram os vagalumes, que um dia foram estrelas que se chamavam Forgets to Twinkle, ou seja, a estrela que se esquecia de brilhar. Um dia ela se tornou um vagalume. Eu vou contar essa história para vocês na lua cheia e vocês vão ver como ela é emocionante. Essa história despertou dentro de mim um contato com a minha criança interior, porque eu fiquei muito encantada, eu fiquei muito entusiasmada e parecia que era tudo tão real. Sabe quando você lê algo, assiste algo que você sabe que é fantasioso, mas isso ocupa um lugar tão precioso dentro de você que você se sente vulnerável, disponível para acreditar em tudo, para não questionar nada? Então, foi assim que eu me senti com essa história e foi a partir dela que eu decidi que eu precisava compartilhar isso com mais pessoas.
Quando eu decidi que eu precisava levar essas histórias para mais pessoas, surgiu um convite muito especial que foi da Tenda, um evento promovido pela minha amiga Urânia, segue ela lá no Instagram também, onde ela me convidou para trazer uma vivência. Eu não tinha ideia do que eu ia apresentar nesse evento e resolvi tentar fazer uma vivência a partir do que eu estava lendo nas 13 Matriarcas. Isso aconteceu em outubro de 2019 e foi o dia que eu percebi que esse era um chamado forte na minha vida e que eu precisava responder e continuar compartilhando essas histórias. Nesse dia, no dia da Tenda, onde eu pude compartilhar uma vivência a respeito, eu acho que era da 10ª matriarca, não me lembro exatamente. Foi quando eu vi a potência e a força das matriarcas. Gente, foi um absurdo, assim. A vivência que eu preparei, pra mim ela ia ser tão besta, tão boba. Era uma coisa que eu tava super insegura, que eu pensei, gente, o que vai querer fazer isso? Que coisa mais de escola, parece uma gincana o que eu tô propondo aqui. E eu fui, assim, muito sem pretensões, né, a respeito do que aquilo poderia ser. E aí tomou uma força, uma proporção. Era círculo de mulher chorando, de mulher desabafando, de mãe e filha, de namoradas, de um escândalo, uma emoção, as coisas todas vindo à tona, todo mundo se acolhendo. E olha, foi um dia de emoções que vieram à tona, de curas que foram proporcionadas, simplesmente porque eu levei isso. Eu levei um pouco das 13 matriarcas e eu senti que elas fizeram todo o restante do trabalho. Eu me propus a falar delas em um lugar, a fazer uma vivência que fosse uma homenagem para elas e que no meu racional nem tinha lógica, nem seria bom. E elas mostraram que elas vão muito além do que a nossa mente humana consegue compreender. Nossa, foi um dia muito especial. A partir daí, eu comecei a movimentar toda a minha vida para que eu pudesse fazer mais vivências relacionadas a esse livro, ao livro das 13 matriarcas. Eu não sabia muito bem como que eu ia fazer isso, mas eu queria muito reunir mulheres toda a lua cheia para que a gente pudesse estar honrando e conhecendo um pouco mais dessa sabedoria. O que aconteceu? Eu fui atrás de tudo para isso. Eu me mudei de casa, eu encontrei um lugar com um quintal que simplesmente não tem um prédio ao redor, ninguém pode ver o que acontece no meu quintal. E eu me organizei toda para que essas vivências começassem a acontecer. E aí então chegou o coronavírus. O coronavírus chegou, minha gente, eu não pude fazer nem a segunda vivência dessas matriarcas. Tá tudo aqui, ó, no meu planner, anotadinho as datas que eu ia fazer durante o ano todo essa vivência. E aí eu resolvi trazer isso pro online, né? Antes mesmo das coisas tomarem a proporção que estão agora, da gente ter noção de que o coronavírus seria assim, eu pensei que o online poderia ser uma forma de também abranger mais pessoas, não só quem mora na minha cidade, quem pode vir até mim, né? Mas também levar esse conhecimento para mais pessoas. E no fim das contas, essa foi a única e principal forma de levar a vivência das matriarcas pro mundo, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Para que esse conteúdo chegasse até vocês, então, com bastante profundidade, o que eu comecei a fazer foi compartilhar os textos sobre cada matriarca aqui toda lua nova, e na lua cheia eu caminho um pouco mais para dentro dessas histórias, falando realmente sobre uma outra parte que tá ali, que é a parte da mitologia, da história dessa matriarca. Eu pretendo sim começar a fazer outros conteúdos e trazer outros vídeos pro canal. Por quê, gente? Principalmente porque para mim esse conteúdo das matriarcas nunca vai ser pago. Nunca eu pretendo associar qualquer tipo de marca ou de patrocínio ao conteúdo das matriarcas. Para mim é uma missão que eu tenho em ter tido acesso a esse conteúdo, de poder compartilhar ele com outras pessoas, de levar ele pro mundo e de realmente arrumar outras formas de sustentar isso, né? Eu sei que é um trabalho, dá trabalho, tem a edição, tem muita gente envolvida, mas ainda assim não é algo pelo qual eu pretendo jamais associar a uma marca ou a qualquer tipo de coisa nesse sentido. Principalmente por ser um conteúdo que eu considero também político. Trazer histórias indígenas norte-americanas, trazer a sabedoria indígena da perspectiva de uma mulher indígena, que é a Jamie Sams, é sim um conteúdo político. A Jamie Sams deixa muito claro o quanto a questão política é importante para ela em diversos momentos ao longo dos materiais dela, e eu não pretendo nunca tirar esse caráter ideológico, político, social do material dela, colocando isso apenas como uma narrativa sem explicar o contexto ao qual a gente está se referindo. Portanto, não, as matriarcas nunca terão patrocínio, eu nunca vou associar isso de alguma forma para poder ganhar dinheiro através desse trabalho. O que eu vou ganhar dinheiro é com outros trabalhos e por isso eu vou conseguir sustentar esse. O 10º fato é uma coisa que vocês me perguntam muito e a resposta é sim. Eu pretendo sim traduzir esse livro. Quando a gente completar um ano trazendo essas histórias aqui pro YouTube, eu quero fazer isso através
através de um financiamento coletivo, realmente entrar em contato com a editora da Jamie Sams dos Estados Unidos, pedindo autorização para poder fazer a tradução aqui para o português e distribuir esse livro da maneira mais abrangente possível, por maior número de pessoas possível e da maneira que seja mais acessível dentro do que a gente conseguir. Muita gente me fala, ai Paula, você tem que fazer isso logo, porque senão alguém vai pegar essa sua ideia, você tem que lançar isso logo e tudo mais. Gente, se alguém pegar essa ideia e fizer o livro da Jamie Sams traduzido, acessível, tá ótimo. Deus abençoe, que dê muito certo e que todo mundo possa ter esse conhecimento. Eu já comecei a movimentar, sim, alguns passos para que isso seja uma realidade, para que a gente possa ter esse livrinho maravilhoso em mãos, traduzido para o português. E é aqui que a gente chega no 11º fato, com a minha história com a Jamie Sams, que é, eu estou atrás dessa mulher loucamente, mas ela é muito misteriosa. Ela lançou diversos materiais e aí ela simplesmente sumiu do mundo, gente. Você entra no website, ela tá dizendo que ela vai dar um tempo dos e-mails, um tempo do site, um tempo da sociedade e podem consumir todas essas bênçãos aí que eu dei pra vocês, viu, mortais? Tá aqui o material incrível que eu produzi pra vocês. Enquanto isso, eu vou me isolar nas montanhas. E é isso que ela fez e eu acho incrível, fabuloso. Amo essa mulher em tudo que faz. Só faltam 2 fatos pra agora a gente encerrar esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu peço pra que você curta, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe ele com alguém que você acha que vai gostar também de conhecer um pouco mais sobre as 13 matriarcas, esse livro cheio de sabedoria que a gente tem a oportunidade de partilhar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar nas próximas lunações os assuntos dos quais a gente vai falar. O 12º fato também é uma pergunta que eu recebo bastante, que é a questão das lunações dentro dos meses, né? Porque o que acontece? Uma lunação nunca vai bater com um mês especificamente, porque a lua nova, ela sempre acontece ali pelo dia 20, né? E a lua cheia no começo do mês. Então a lunação, ela começa na lua nova, tem seu ápice na lua cheia e vai até o último dia da lua minguante. Isso sempre vai acontecer na transição entre 2 meses. Tanto é que nós temos 13 lunações e só 12 meses em um ano, né? Então, pode ser que você veja em outro lugar se referindo, né, como a 5ª lunação, quando eu tô falando da 6ª, ou como a 4ª, quando eu tô falando da 5ª, ou o contrário. Não estranhe, né? São leituras possíveis para esse tipo de conteúdo e que, na verdade, o que faz realmente diferença é a gente saber olhar para essas histórias e associar elas com o mundo ao nosso redor, né? Fazer a nossa livre interpretação de como elas se encaixam no momento que a gente está vivendo. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o canal. Por que eu invisto tanto aqui? Eu invisto mesmo, invisto meu tempo, invisto minha grana, invisto o que for necessário, minha força de trabalho, porque eu realmente acredito do fundo do meu coração que um desses vídeos das 13 matriarcas simplesmente vai viralizar. Eu não sei qual vai ser, eu não sei em que momento isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que um desses vídeos que for exatamente o que a gente está precisando ouvir, que falar exatamente no coração do que as pessoas estão precisando escutar agora, isso vai viralizar, isso vai chegar em um monte de gente e a gente vai conseguir popularizar esse conhecimento o máximo possível. Por enquanto, o meu canal nem monetizado porque eu não tenho ainda as tais 4.000 horas de visualização pra gente poder começar. Eu tenho 700 e poucas horas. Então, minha amiga, o 13º fato é que pra me ajudar, eu peço pra que você aproveita que você chegou aqui e maratona esse canal, assiste todos os vídeos, porque tem muito conteúdo interessante e eu tenho certeza que assim que for a hora certa, realmente, esse conteúdo vai se popularizar e vai estourar e vai atingir um monte de gente e vai ser incrível. Eu tô ansiosa por esse dia, mas tô curiosa pra saber qual vai ser também, porque, enfim, quem sabe, né? Finalizando o nosso vídeo de lua nova, eu vejo vocês de novo na lua cheia para contar essa história tão especial que é a da matriarca da 6ª lunação. E é muito especial para mim sempre ter vocês por aqui, comentando, conversando comigo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Não esquece de compartilhar esse conteúdo para que a gente possa espalhar essa palavra maravilhosa, que é a palavra da Jamie Sams e que acalenta tanto o nosso coração. Um beijo, até o próximo vídeo.